Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Hoje, 27 de março de 2020. O nosso assunto, como vai aparecer aí na tela para vocês já já, são as nossas queridas migrações internacionais, ou os grandes fluxos migratórios atuais. Quando nós falamos, queridões, a respeito de migrações, é sempre bom deixar muito claro do que é que se trata. Se trata de um deslocamento individual ou coletivo em busca de melhores condições de vida. Ninguém migra para piorar, sempre é bom a gente deixar isso muito claro. E, principalmente pós-2012, pós-2015, nós vivemos um momento de retomada dos grandes fluxos migratórios. Não que em algum momento da história eles tenham cessado, mas com a evolução dos meios de comunicação, com a evolução dos meios de transporte e cada vez mais com o distanciamento social entre países centrais e países periféricos, nós temos fluxos cada vez mais contínuos entre o sul subdesenvolvido e o norte desenvolvido. Quais os principais fluxos nesse caminho que a gente pode apontar? Sem dúvida nenhuma, o fluxo mais intenso é aquele que ocorre na fronteira México-Estados Unidos, mas seria muito reducionista falar que são apenas mexicanos. A gente pode, então, falar do fluxo de latino-americanos em direção aos Estados Unidos. Essa, que é a fronteira mais vigiada do mundo, é hoje também a fronteira mais permeável do mundo. Não tem outra fronteira em que as pessoas atravessem com tanta intensidade como essa fronteira que separa a América pobre, a América subdesenvolvida, da América rica, da América desenvolvida. O velho sonho de se fazer a América. A realidade desses migrantes latinos em território estadunidense, ela é uma realidade bem complexa, ela é uma realidade bem conhecida. Como a maior parte acabam sendo de imigrantes ilegais, eles estão sujeitos, primeiro, aos problemas e aos perigos que você fazer a travessia aqui pelo deserto acaba ocasionando. Segundo, se eles conseguem chegar, eles acabam destinados ali a subempregos, com pouquíssimos, para não dizer nenhum direito social adquirido, e recebendo os salários mais baixos dentro da pirâmide econômica dos Estados Unidos. Aqui também, queridões, ou vale ressaltar que não são todos os latino-americanos que acabam tendo o mesmo tratamento nos Estados Unidos. A gente pode classificar ali em três grupos diferentes. Aqueles que são pejorativamente chamados de chicanos, que são os latinos em geral. Mexicanos, venezuelanos, colombianos, guatemaltecos, brasileiros, argentinos, peruanos, bolivianos, todos esses entram nesse grupão chamado de chicanos, que vão ocupar os estados do sul e também do sudoeste dos Estados Unidos, Califórnia, Texas, como também as periferias das grandes cidades, principalmente Nova York e Chicago. Os chicanos, eles acabam vivendo aquela realidade que eu mencionei agora há pouco. Eles acabam ocupando subempregos, acabam ali sendo a base da pirâmide econômica dos Estados Unidos. Um fenômeno que vem ocorrendo com esse grande número de latinos nos Estados Unidos é que a gente passa a ter um secretismo cultural, onde a gente já consegue, por exemplo, identificar uma nova língua, o tal do Spanglish, que já virou até filme lá com a Jennifer Lopez, ou em alguns movimentos mais sutis, como o crescimento do futebol, do nosso futebol, né, o soccer, lá para os Estados Unidos, ele tem relação direta com o aumento do número de latinos, uma vez que são eles o maior público do soccer lá nos Estados Unidos. Além dos chicanos, um segundo grupo que a gente pode identificar é o dos porto-riquenhos. Fábio, mas por que Porto Rico vai entrar num grupo separado? Porque Porto Rico ele está ali numa lacuna geopolítica.
Ele não é um país independente, mas ele também não é um estado dos Estados Unidos. Já foi rejeitado em plebiscito, eles se tornaram o 51º estado americano, então hoje ele é considerado um estado associado aos Estados Unidos. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que os habitantes de Porto Rico, eles têm todos os deveres e têm alguns direitos de um cidadão norte-americano, digamos assim, da parte continental. Entre esses direitos que está o de livre trânsito. Então, quando você faz uma comparação entre a maior economia do mundo e uma pequena ilha caribenha, o que você tem é um movimento claro de cada vez mais jovens porto-riquenhos deixarem aqui cada vez mais cedo Porto Rico e se dirigirem para os Estados Unidos. Ao se dirigirem para os Estados Unidos, eles acabam se concentrando na periferia das grandes cidades, formando os chamados guetos, onde eles ocupam aqueles bairros mais degradados socialmente e as poucas oportunidades econômicas, as poucas oportunidades sociais, acabam levando muitos desses jovens à criminalidade. E eles acabam sendo não vou dizer uma maioria absoluta, mas em termos comparativos à relação da proporção, você tem muito mais latinos aprisionados do que necessariamente você tem no geral da população. Um terceiro grupo de latinos que vale a pena a gente ressaltar quando nós falamos dessa migração para os Estados Unidos são os cubanos. Desde o governo Kennedy, lá nos Estados Unidos, pós-revolução de Cuba, existe a lei dos pés secos, que é uma lei que garante a todo cidadão cubano que consiga chegar em território norte-americano uma acolhida. E essa lei, ela começa a valer no contexto da Guerra Fria. E mesmo com o fim da Guerra Fria, essa lei ela continua valendo até os dias de hoje. Com a decadência econômica de Cuba pós-fim da União Soviética, lá nos anos 90, a gente começou a ver de cada vez forma mais triste, mas de cada vez forma mais comum, aquelas migrações, aquelas levas de cubanos que tentavam, através de embarcações improvisadas, chegarem até principalmente a Flórida, que é o pedaço mais próximo aqui dos Estados Unidos. Além dessa migração de latinos em direção aos Estados Unidos, vale ressaltar aquela que talvez tenha sido a mais noticiada, das populações que saem da África mediterrânea e também do Oriente Médio em direção à União Europeia. As motivações dessas migrações, elas são muito claras. Elas são desde a motivação econômica, pelo atual momento de crise que vivem esses países, como também das consequências religiosas, das consequências étnicas que esses países passam a sentir a partir da Primavera Árabe, com a retomada ali de governos mais radicais e a retomada de alguns conflitos civis, como no caso da Síria, como no caso do Afeganistão, forçam essas populações a migrar em direção à Europa. Nesse caso, não são todos os países europeus que recebem esses imigrantes da mesma forma. A xenofobia, a islamofobia, elas são realidades aqui dentro do continente europeu. Países como Itália, como a Espanha, devido à proximidade territorial, a ilha de Malta, a França, que foi a grande senhora colonial de toda essa região da bacia do Mediterrâneo, e a Alemanha, por ter economia mais forte, acabam sendo os países que mais recebem esses fluxos migracionais. Esses fluxos já foram alvo aí de muita conversa, já foram alvo de muita discussão, inclusive a existência do espaço Schengen ali dentro da União Europeia, abrangendo até países que não estão na União Europeia, está diretamente relacionado à destinação desses fluxos, que vão acabar indo tanto para a Europa Ocidental, como também para a Europa Oriental. E os problemas, eles são vários, desde a partida das regiões de origem, que muitas vezes eles saem de campos de refugiados, eles saem ali de áreas já degradadas pela guerra, a travessia perante o mar Mediterrâneo e a própria chegada.
Ficou muito conhecida, infelizmente, aquela imagem do menino sírio que morreu afogado lá nas praias gregas, que se tornou um dos símbolos dessa grande diáspora de imigrantes da África do Norte e do Oriente Médio, atualmente em direção à Europa. Vale ressaltar também a migração que ocorre entre a população da Índia, do Paquistão, em direção a países como Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Essa migração, ela parte de diversas camadas sociais, mas uma boa parte demonstrando dela é a fuga de cérebros, ou o chamado dry brain, onde a mão de obra especializada desses países periféricos, ela acaba sendo seduzida por melhores ofertas de trabalho, por melhores ofertas de salário nos países centrais ao capitalismo e acaba, assim que termina a sua formação, ou mesmo antes de terminar sua formação básica, se transferindo para faculdades, universidades, institutos de pesquisa desses países, criando ciência nessas regiões, criando royalties para essas regiões e nada devolvendo para os seus países de origem. Vale ressaltar também que hoje muito da migração ocorre nos países sul-sul, onde a gente vai destacar, infelizmente, a grande quantidade de população vivendo em campos de refugiados. Talvez os piores lugares hoje para uma criança nascer seja um campo de refugiado, com necessidades básicas de alimentação, com necessidades básicas ali de qualquer serviço sanitário, de qualquer serviço médico, de qualquer serviço hospitalar, mas também com os riscos inerentes de uma invasão de grupos rebeldes a esses campos de refugiados e também da atuação dos traficantes de pessoas, que por quantias elevadas propõem caminhar essas pessoas para outros lugares, principalmente para a Europa, e que muitas vezes acaba tendo aqueles barcos superlotados, que acabam levando aquela série de naufrágios, por exemplo, que a gente acompanhou em 2015, 16 e 17, ao longo de toda a orla do mar Mediterrâneo. Ademais, algumas outras regiões também chamam a atenção. A Arábia Saudita, como um lugar que vem recebendo muitos imigrantes, também a África do Sul, absorvendo ali pessoal da África subsaariana, e o Japão, que vem tentando atrair imigrantes para compensar a sua decréscimo populacional causado pela transição demográfica. Tá certo, queridões? Espero ter sido útil, espero que esse vídeo seja visto, espero que vocês curtam, espero que vocês compartilhem. Tudo bom? Até mais. Tchau, tchau.